Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando mais um Além do Cast aí para você. Que maravilha! Podcast para você que fala de carreira, você que quer conhecer um pouco mais de outros profissionais, pegar experiência. Ao meu lado aqui, dividindo sempre essa bancada maravilhosa, Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Tudo ótimo, cara. E você? Como Graças é que você tá? a Deus, tô ótimo. Maravilha. Mais Muito feliz. cara. 11º. Pô, estamos voando, cara. Impressionante. Foguete não tem ré, apesar do Elon Musk, né? Precisamos fazer alguns foguetes com ré. Esse aqui não tem. Esse não tem. A Esse gente é só tá pra frente. Só pra frente. Sensacional, Tá né? sendo muito gratificante. Muito bacana. E o que eu acho mais bacana é sobre o podcast falar de carreira, que é algo que vai estar sempre em evidência. Exatamente. Carreira, transformações, histórias, Os desafios, trajetórias. né? As oportunidades. É um aprendizado, eu estou muito feliz também. Muito bacana, né? Muito legal. Antes de você passar, é claro, lembrar a galera que está nos acompanhando, nos ouvindo ou nos assistindo, para você largar o dedão na curtida, no comentário, compartilhar esse vídeo com a galera aí do seu círculo social. Manda lá no WhatsApp, no Telegram, no e-mail. Manda como e-mail também, pode mandar como... Manda de qualquer jeito, mas manda. Tem mais pessoas. Nos grupos tem mais, o grupo da família, né? Troca o bom dia pelo vídeo, Isso, vai que é muito impactar mais bom. pessoas. Isso, é muito bacana, porque hoje o convidado é mais do que especial, como sempre. E hoje é uma história muito bacana, né? Uma trajetória que eu tô curioso para saber. Tenho certeza que você também vai se surpreender com quem a gente tá aqui hoje, né, Camilo? Verdade. Então passa pra gente só uma mini bio. Eu vou fazer só um resuminho. Porque senão aí a gente vai tomar muito tempo do podcast. Exatamente. Você falar tudo... Tá uma hora falando acabou. o que ele fez até Então agora. só um mini e depois a gente vê com Combinado. ele, tá? Combinado. Vai lá. Vamos lá. É um prazer. Ele é formado em Medicina e em Direito. Ele é perito, professor, mentor e palestrante. É também especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, com MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing. Sua missão, ela é clara e bem específica, muito interessante. É transformar o ensino da perícia médica em um acelerador de carreira. Que legal, cara. Muito legal. A prova disso é que já ajudou mais de 1.300 médicos a conquistarem mais liberdade e serem melhor remunerados através dos conhecimentos em perícia médica, gestão, marketing, vendas e empreendedorismo. Então eu tive contato com o Felipe há uns 2, 3 meses atrás e fiquei encantado com o que ele fez, com a inteligência dele de conectar as coisas e ajudar muita gente a gerar trabalho, gerar resultado, gerar renda e ajudar a resolver todas as questões legais. Então é sensacional o trabalho que ele vem fazendo. É isso. Então, hoje aqui no Além do Cast, senhoras e senhores, recebam aqui com a gente Felipe Hurtado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tripodi. Obrigado, Camilo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer ter você aqui. A gente está feliz. Agradeço demais aí o convite de vocês aqui e vai ser uma conversa muito bacana aí. E vai ser um prazer falar sobre trajetória, sobre carreira, sobre o que vocês quiserem. Se quiser falar sobre futebol, sobre... Opa! Aí gente chegou no ponto, Fraga. Exatamente. Não, mas, pô, Fique à vontade. primeiramente, obrigado mais uma vez. A gente está muito feliz, né? Pra gente prazer, sempre uma né? aula, né? Exato. E pra gente começar, eu sempre gosto bastante dessa primeira pergunta, porque é o elo, né? E eu queria que você falasse quando foi que essa área entrou na sua vida, era o que você sempre quis fazer. Como que isso chegou? A vida foi te dando de presente ou você sempre pensou, pô, eu quero seguir por esse caminho? Como é que foi isso? O que veio antes, né? Se veio a que medicina ou o direito? Também é uma exato. pergunta interessante. Muito bom, bacana. Bom, dentro da medicina você tem várias especialidades. São 55 hoje especialidades disponíveis para você Incrível, escolher, não é, dentro da medicina. Eram 56 quando eu formei, hoje já reduziu, eles enxugaram um pouquinho, mas dentre as 55 especialidades, durante uma graduação de medicina de 6 anos, você não tem contato com todas elas. Você não tem clareza do que todas elas fazem. É verdade. Mas eu sempre vivi dentro da medicina. Eu sou filho de médico, embora não tenha conhecido meu avô paterno, mas também sou neto de médico, que ele transmite, né, através dos DNA. pais, né? Transmitem estava na também, família, já né? estava na família, né? E a medicina acabou que eu só segui o fluxo do rio, o né? caminho. Só segui o fluxo, né? O fluxo estava seguindo naquele sentido. Eu falei, eu vou fazer medicina porque lógico, tem influência dos pais, tem influência da família, mas também tem aquela vontade de você querer fazer o que você quer, o que você gosta. E o que você... E a medicina... E eu sabia que a medicina iria me proporcionar isso. Dentre as diversas possibilidades que a medicina
me proporciona, você poderia, se você gosta de gente, você vai cuidar de gente. Se você não gosta de gente, você vai fazer uma especialidade que não fica em contato direto com pessoas. Mas que vai ajudar também. Mas que vai, obviamente, no final das contas, vai ajudar. Mas se você não gosta de ter o contato direto, você também tem outras opções. Tem administração em saúde, tem várias especialidades. E dentro disso tudo, eu recebi uma influência logo cedo de seguir a medicina, mas depois eu já fui querendo algumas especialidades durante a minha trajetória na medicina. Mas a vontade de ser perito, ela não veio logo do início, não. Ela veio no final da faculdade de medicina, quando eu, até o 5º ano da faculdade de medicina, eu queria ser cirurgião plástico. Olha só. Eu gostava muito de seriados, inclusive, de cirurgia plástica, acompanhava professores, acompanhava durante a faculdade toda, colocava bunda e peito na mulherada, ajudava lá os professores a fazer lipoaspiração e gostava de toda essa parte, principalmente a parte estética da cirurgia plástica. Existe a parte reparadora também, mas a estética era o que mais me atraía bastante também. E até o 5º ano eu queria isso, mas depois... e eu percebi que aquilo ali era o coração falando, sozinho, sem muita racionalidade. E depois eu comecei a entender um pouco mais do que eu realmente queria para a minha vida, o que eu queria eu tinha de objetivos não só profissionais, mas eu tinha que ponderar também com objetivos pessoais. O objetivo de ter liberdade, ter qualidade de vida, ter tempo com a minha família, ter remuneração, uma boa remuneração, sem ser aquele cara que só vive de medicina, aquele cara que só vive para medicina. E sim conviver também com a medicina, mas com outras coisas que também são pilares da vida, não é? Então a gente precisa saber conciliar isso. E aí eu olhei para aquilo e falei, a vida do cirurgião talvez não seja a melhor dos mundos, não é aquilo que eu quero para mim. Talvez não seja aquilo que eu quero para mim. E aí eu comecei a estudar, a entender um pouco mais sobre as especialidades médicas. E dentre as mais de 50 especialidades, eu falei, caramba, olha quanta opção eu tenho e eu não faço ideia do que várias delas podem me proporcionar. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler livros de carreira, comecei a entrar na internet para ver sobre as especialidades e comecei a procurar. Mas até o finalzinho da faculdade de medicina eu não tinha entendido ainda o que eu ia fazer. Mas eu sabia de uma coisa, eu gostava, durante a minha jornada como estudante de medicina, eu tive participações em núcleos acadêmicos, eu gostava de organizar as coisas, eu não só gostava de estudar, mas também de organizar aquilo que eu gostava de estudar. Então eu organizava centro acadêmico, eu gostava de organizar as palestras e trazer palestrantes e etc. Então eu gostava de fazer isso também, né? E obviamente fazendo isso como eu era o organizador, eu não precisava pagar para ver as palestras. Sim, já estava lá dentro. Já estava lá, né? Então, eu gostava bastante aí de conhecer coisas extracurriculares além do curricular. E nessa jornada... E aí eu lembro também de uma frase que a minha mãe me falou no primeiro dia que eu pisei na faculdade de medicina. Ela virou para mim e falou assim, filho, não se limite ao que os professores da faculdade vão te ensinar. Eles vão te ensinar uma boa medicina. Mas não se limite a isso. Existe muito mais. Existe um mundo na medicina que você não vai aprender na faculdade. E sempre paralelo à faculdade de medicina, eu estudava sempre alguma coisa. Ou finanças, ou uma língua, ou uma outra área que eu não estava estudando naquele momento, naquele semestre na faculdade, por exemplo, cirurgia, que eu só ia ver lá no 3º, 4º ano da faculdade. Então, desde o início, eu já estava estudando cirurgia também. Só que aí chegou no final da faculdade, eu falei, pô, eu gosto dessas questões organizacionais, eu também gosto da parte administrativa, eu gosto de empreender. E eu olhei Eu sou um médico diferente, né? Hã? Eu sou um médico diferente. Um médico diferente. Um médico diferente, que não era só o cuidado, né? Também era, mas gosto também, mas não era só isso que me inspirava, né? E dentro desse meio tempo eu falei, olha só,
O direito, eu conheci alguns advogados, excelentes administradores. E eu queria também seguir a área do empreendedorismo, me seduzia isso. Falei, caramba, se advogados são bons administradores, alguma coisa tem. Aí eu comecei a entender um pouco do perfil do advogado e falei, caramba, o advogado, ele não é enganado. Tem esse ponto. Ele não é passado, ou pelo menos na maior parte das vezes, não é passado para trás que nem um leigo sobre aquele assunto. Ele sabe como funciona a sociedade, sabe como funciona. Leitura, né? Consegue fazer uma leitura boa de tudo, né? Contratos e etc. Né? Então, eu falei, caramba, então talvez direito me dê um... E se eu fosse fazer administração, talvez eu não fosse me realizar tanto. Verdade. E se eu fizesse direito, eu poderia, no final, tirar uma OAB, por exemplo. Que seria bacana. Aí eu falei, acho que eu vou fazer direito. Vou entender do mundo, quero entender mais sobre isso. Comecei a fazer direito. No último ano da faculdade de medicina, ao invés de eu ficar prestando várias provas de residência, eu acabei prestando um vestibular de novo. No quinto ano. Passei no quinto ano e fiz o 6º ano da faculdade de medicina junto com o 1º ano da faculdade de direito. Fiz os dois simultaneamente. Começou É um ano... O 6º ano da faculdade de medicina é um ano bem puxado. É o mais puxado, talvez, aí de todos os anos, mas deu certo, tô vivo. Perdi cabelo. Perdi cabelo só. Só os cabelos que não. Felipe, as experiências internacionais começaram em que momento? Começaram desde a faculdade. Né? Desde a faculdade. Então, durante a minha formação como médico, já tinha passei por Harvard, pelo Boston Children's Hospital, fiz estágio lá em toxicologia. Legal. É uma área que se conecta muito com as minhas especialidades médicas hoje também, né? Mas na época eu não estava pensando nisso ainda, né? Mas foi uma excelente experiência lá em Harvard, em que a gente acompanhava o serviço mesmo de toxicologia lá do hospital. Seria o Hospital da Criança daqui, né? No Harvard Square ali, naquele quarteirão de Harvard mesmo. Né? Aquele famoso que tem aquele prédio bonito e tal. Sim. Do lado direito tem o Children's Hospital, é ali do lado. Né? Se olhando de frente assim. Então passei um tempo lá, depois pela mesma conexão do professor que me levou para lá, também fui para New York University. Que eu passei também um período lá durante a minha formação, também no serviço de toxicologia ali no Bellevue Hospital, que é o hospital, inclusive, que atendeu muitos dos casos ali do World Trade Center, né, do 11 de setembro. Então, muitos casos foram levados para lá, então a gente ouvia muitas histórias também dos chefes, dos médicos que atenderam. Então, foi interessante. Né? Foi em 2012, né? Isso. Que você estava... eu fui em 2012. Foi em 2011. Nossa, exatamente. Exatamente. Bem recente. Imagino que isso deve agregar muito ali para quem está tendo conhecimento de chegar e ouvir as histórias e tudo mais, né? Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho das suas especialidades. Você comentou que tem bastantes. E aí no começo você pensa uma coisa, depois você pula para outra. Quais você escolheu e por que você foi para esse caminho? Legal. As especialidades médicas hoje que eu tenho são 3, né? A especialidade de medicina legal e perícia médica, medicina do trabalho e medicina legal. E medicina de tráfego. E também tenho no direito, especialidade de direito médico. Mas todas elas se conectam de alguma forma e esse foi um ponto bem positivo. Se você fosse, por exemplo, numa residência médica hoje da USP, que é considerada aí uma excelente residência médica, etc., o residente ele sai com essas 3 formações também na área da medicina legal, por exemplo. Né? Só que a vantagem é que eu não fiz a residência e já tirei o título das 3. Antes de completar meus 30 anos ali, eu já tinha o título das 3, antes até do que os residentes que formam lá. Então, no final das contas, valeu a pena. Porque eu acabei fazendo 6 especializações durante o período da minha faculdade de Direito. Fantástico. E também criei a minha empresa nesse período, né? A minha primeira empresa. Né? Então, foi bem positivo. Né? E as 3 especialidades, as especialidades que eu acabei seguindo, foram pós-graduações que eu fiz e depois ia lá e prestava prova de título. Na medicina,
para você ser especialista numa área, ou você faz a residência médica, que é 2 ou 3, tem residências de 5 anos também. Você finaliza ela. Ao pegar o diploma da residência, você vai no CRM, registra lá o seu diploma da residência e você ganha um negocinho chamado RQE, Registro de Qualificação de Especialista. A partir disso, você pode se denominar como especialista em uma área. Então, tem especialista em pediatria, em dermatologia, em medicina do trabalho, em medicina legal, enfim. E aí tem outro caminho, que é você exercer aquela área durante um período. Perfeito. E após esse período você presta a prova de título de especialista daquela sociedade, daquela área. Então, se temos 55 especialidades, tem 55 sociedades, supõe-se, né? Perfeito. E a sociedade faz uma prova de titulação para as pessoas que preenchem o requisito para fazer a prova de título. E aí eu preenchi os requisitos, prestei as provas e passei e estamos aí. Olha só, muito bacana. Eu perguntei justamente para a gente saber o caminho. Entender o caminho. Para quem está acompanhando, né? Também, porque é uma curiosidade muito legal. E nessa transição, imagino, é um mundo que se abre, essas conexões, é muito legal. Quando foi que você decidiu virar essa chave e falar assim, vou abrir a minha empresa? Como é que foi isso? Empreender. Empreender é uma... Que era algo que estava guardado com você ali, né? Falou, eu gosto... Eu gosto, exatamente. Eu gosto, mas não sei. Não aprendi na faculdade, né? Na faculdade de medicina. Eu queria empreender, eu começava a ouvir podcasts. Olha só, eu comecei a ouvir podcasts de pessoas que já empreendiam. Ouvi podcasts, por exemplo, do Flávio Augusto, que falava na época, quando eu estava na faculdade ainda, né? Eu ouvia os podcasts dele, mas não tinha dinheiro nenhum para empreender, né? Só fui começar a aprender quando eu comecei a dar plantão, juntar um dinheirinho, aí sim eu comecei a empreender. Mas, no final das contas, eu juntei um dinheirinho, depois que eu me formei, dos plantões. Tá. Então, e comecei a... Como eu estava fazendo direito, amigos meus viram que eu já era médico e eu estava numa faculdade de direito e amigos que já faziam estágio de direito e etc. Viraram para mim e falaram: Felipe, você já pensou em fazer perícia? Porque você é médico, você está fazendo direito. Claro. É uma área que combina. Né? Isso logo no início, né, da faculdade, quando eu ainda estava fazendo medicina e direito, né, no caso. Não era médico ainda. Lá para o 6º ano. Uhum. E aí eles viraram para mim e falaram isso. Eu falei, vou pesquisar. E aí eu pesquisava em sites, não encontrava nada. Encontrava só o perito do IML, perito dos cadáveres. Quem pensa em perícia do INSS, não é concurso público, só pode ser perito. Mas eu descobri que para ser perito você não precisa de concurso, você não precisa de nenhuma especialidade médica, que eu também não tinha quando eu comecei. Bastava apenas o meu CRM para eu começar, através da perícia judicial. Através de uma nomeação que o juiz, a partir do momento em que ele enxerga que você, que é um caso que envolve conceitos da medicina e o juiz não é médico, ele precisa tomar uma decisão embasada, assertiva. E, a partir desse momento, o Código de Processo Civil, que é uma legislação que fala, o processo caminha assim ou assado, ele diz assim, quando é uma matéria técnica, o juiz ele precisa nomear um perito judicial através dos cadastros dos tribunais, que são pessoas comuns. Vocês talvez possam também se cadastrar num tribunal para ser perito na área de vocês, inclusive. Claro. Né? E a gente, como médico, pode se cadastrar nos tribunais e fazer e ficar disponível para os juízes nomearem para qualquer processo. Que legal. Que envolva a medicina. Olha só. Então, e é um caminho que a gente não aprende na faculdade. Verdade. É um caminho. É uma coisa que realmente, assim, acho que poucas pessoas sabem desse caminho, né? E uma alta demanda, poucas. Né? Altíssima demanda. No Brasil inteiro você tem demanda. Eu costumo falar que onde tem gente, tem perícia. Sim, porque onde tem gente se afastando do trabalho, precisando de um benefício do INSS, tendo o benefício negado pelo INSS, entendendo que não
merecia aquele benefício, Claro. e indo para a justiça para recorrer daquela negativa do INSS. E aí o juiz nomeia um perito. Tem empresas em que as pessoas podem se acidentar, podem desenvolver uma doença relacionada ao trabalho ou que acredita que é relacionada ao trabalho, e indo para a justiça para buscar uma indenização contra a empresa. Então, no Brasil inteiro tem empresas. Então, vai ter perícia no Brasil Inúmeros inteiro. casos, né? Inúmeras necessidades. E perícias cíveis de erro médico, por exemplo. Todo lugar tem gente, onde tem gente, tem doenças que podem se desenvolver, a pessoa busca um hospital, um plano de saúde, vai passar por uma cirurgia, e em qualquer atendimento médico a pessoa pode entender que houve um erro médico e buscar a justiça para buscar uma indenização em razão daquele dano que ela sofreu. E por causa disso, você vai precisar de peritos no Brasil inteiro também. Sem dúvida. Então isso é muito interessante, porque você tem demanda no Brasil inteiro, você consegue se deslocar, inclusive, eu tenho alunos que se deslocam no Brasil inteiro e podem ir do sul para o norte, fazer perícias, passar uma semana na praia, tomar uma água de coco. E ainda ajudar. Faz o trabalho e conclui o trabalho e volta. Exatamente. E aí, no final das contas, quando esse meu amigo falou para mim, olha, você pode ser perito, eu fui pesquisar, encontrei pouca informação, mas a pouca informação que eu encontrei já me despertou a curiosidade de aprofundar mais sobre aquele assunto. Perfeito. Como eu não tinha escolhido até então a minha especialidade médica, eu falei, como que eu vou encontrar essas informações? E aí me veio um insight de um podcast do Flávio Augusto. Chegou para mim, que eu ouvi, e ele falando assim, ele tinha acabado de vender o WhatsApp. Tá. E estava adquirindo, ele ainda não tinha decidido se ele adquiriu ou não o Orlando City. Tá. Né? E aí, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar dessa história do Flávio, que ele adquiriu o Orlando City lá nos Estados Unidos, porque ele encomendou uma pesquisa de mercado. E nessa pesquisa de mercado dizia sobre mercado crescente, potencial do futebol, as ligas que tem nos Estados Unidos, e aí ele aqui tem uma investiu as oportunidade. fichas. Identificou uma excelente oportunidade, um mercado em crescimento, e investiu a ficha. Aí eu falei, bom, não tenho a verba que o Flávio Augusto tem, né? Não mais tenho. modesto, né? Sou um pouquinho, acabei de formar, né? Tava me formando ali, começando a dar plantão. Falei, não tenho toda essa verba, mas talvez eu consiga fazer pelo menos uma encomenda de um estudo de mercado. Claro. Né? Claro. E aí fiz alguns orçamentos, né? Alguns me apareceram com mais de 100 mil reais de orçamento e etc. E aí eu fui num pouco mais modesto ali, e aí juntei o dinheiro dos plantões e paguei 20 mil reais num estudo de mercado sobre a perícia médica. Perfeito. O meu entendimento na época era de que, poxa, eu estou decidindo a minha especialidade, né? Claro. E a minha especialidade eu vou levar para o resto da minha vida. Então, para eu tomar uma decisão assertiva e não de cabeça, né? e não entrar pelo cano e depois não chegar no final da especialidade para entender o mercado, para depois eu entender que eu devia ter feito outra coisa, eu ia perder pelo menos 3 a 5 anos, 6 anos, a depender do tipo de especialidade que eu fosse seguir. É verdade. Eu falei, não quero correr esse risco, eu prefiro gastar agora e obter as informações que eu quero para fazer assertivo. Foi um investimento. Foi um investimento. Foi o melhor investimento que eu fiz, inclusive, na vida, eu acho. Foram os 20 mil reais que eu mais bem investidos aí que eu já fiz. Pô, que legal. Você falou disso, né? Antes, Não, né, cara, pode ir. desculpa. Vai lá. Porque eu fiquei curioso para saber desses casos de perícia, assim. Você lembra da primeira vez que você foi chamado? Como é que foi essa experiência, cara? Foi uma loucura. Achei muito curioso. Mas muito é bom. interessante mesmo. A minha primeira perícia, olha só, eu era recém-formado, não tinha nenhuma especialidade médica, fazia poucos meses ali. Na verdade, acho que fazia 1 mês, 2 meses. Fui convidado por uma colega. Olha só como são as conexões, o poder do networking. Isso né? é uma maior riqueza, né? O poder, o networking. E aí eu tinha feito networking porque eu tinha sido presidente do centro acadêmico na minha faculdade de medicina. E fiz networking com a presidente da engenharia, lá da minha faculdade. E aí ela me chamou para fazer uma perícia, uma assistência técnica de uma empresa que ela trabalhava. E aí eu fui fazer. Só que eu falei para ela, eu não sei fazer. Como primeira. é a minha primeira. Ela falou, não, eu faço, já faz um tempo, eu já faço perícias e etc. O que você precisar, eu te ensino.
Olha Falei, que mas você é bacana. engenheira. Não, mas o rito processual, esse é o mais difícil. A medicina você já sabe. Mas o rito processual, ele é um pouco mais difícil, mas isso eu te ensino e é tranquilo e eu te ajudo. E nós, aqui na nossa empresa, a gente também tem um outro médico, revisor, né? Que ele também vai revisar depois junto com você. Se você tiver alguma dúvida, ele vai te ajudar. Então eu falei, opa, então beleza. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso, exatamente. E aí eu segui, né? E aí eu fui fazer a perícia. E foi uma perícia na área da psiquiatria, tá? É uma queixa psiquiátrica, mas eu costumo dizer que não existe perícia psiquiátrica, existe perícia médica. E aí é sobre matéria dos livros de psiquiatria, mas não é perícia psiquiátrica, é uma perícia médica. Porque todo médico ele pode fazer qualquer tipo de perícia. Segundo a legislação, inclusive. Né? Segundo a legislação, segundo decisões do STF, enfim. E aí, fui fazer a primeira perícia psiquiátrica da psiquiatria, né? E... enfim, era uma queixa bem diferente, né, que alegava esquizofrenia relacionada a gases de um tipo de gás que não causa nada, sabe? Só que era uma perícia que envolvia até atos dentro da empresa que iam contra a própria empresa. Né? Então a pessoa meio que fazia alguns atos ali contrários a não só políticas, mas a bioética. Nossa, Eu só não vou, Claro, obviamente não, não vou entrar em amor de detalhe Deus, porque não. ela, se eu falar algum detalhe mais profundo, ela é facilmente identificável. Não. Mas não. mas- Mas para saber a experiência mesmo, né? Mas Quer usar o acredito- seu lado de direito. A primeira perícia eu já vi, caramba, olha essa maluca fazendo coisas contra outras pessoas dentro da empresa e alegando que era em razão da esquizofrenia dela. Até poderia ser, mas ela admitindo crimes dentro de uma perícia. Eu achei bem interessante. Né? Cara, Interessante porque do tem ponto que de ter vista um tato pericial. diferente, né? Tem que ter um preparo, né? Eu achei demais isso, cara. Achei muito bacana. E com certeza nesse momento você viu a importância desse trabalho, né? O quanto que esse trabalho resolve questões delicadas, complexas, difíceis e que, né, são importantes. Felipe, e no momento que você foi para empreender, qual foi a primeira empresa que você abriu e o que ela fazia de maneira prática? Legal. A primeira empresa foi a empresa de perícia, né? Na área da perícia particular, vamos dizer assim. Né? Então, todo juiz ele pode nomear um perito judicial, porque ele não sabe de medicina, Tá. e ele oportuniza as partes, o autor, o réu, se for na trabalhista, reclamante e a reclamada, né? A empresa, o empregador, o empregador e o empregado, ele oportuniza para que cada um tenha os seus próprios peritos particulares acompanhando todo o trabalho do perito judicial e fazendo as suas defesas técnicas. Tá? Então, a partir dessa lógica que tem dentro do direito, você pode contratar o seu próprio perito particular, que a gente chama dentro do Código de Processo Civil de assistente técnico. Então é chamado de um assistente técnico. E ali eu comecei fazendo perícias sendo um assistente técnico contratado de uma empresa de perícias. Ah, perfeito. Então eu vi por dentro como era a lógica, o modus operandi de uma empresa de perícias estando na parte operacional dessa empresa, né, sendo um parceiro deles de negócio. E a partir disso eu enxerguei que tinha uma oportunidade aí. Né? Eu comecei a enxergar que, poxa vida, eu jogava no Google, pouco eu encontrava empresas de perícias para serem contratadas. Já me levantou um alerta. E eu entendi o tamanho do mercado, porque toda empresa pode levar um processo. Existem Lógico. empresas que possuem milhares de empregados e sempre vai... Não Sempre tem tem como, alguma né? questão, Isso daí é um resquício do Brasil, né? Claro. Da nossa justiça trabalhista e sempre tem algum processo ali trabalhista.
Então, e sempre vai ter uma alegação relacionada à parte médica. Então, eu enxerguei que, opa, pera lá, temos um excelente mercado aqui. Dá para eu escalar. Sim. É escalável isso aqui. Porque da mesma forma que eu comecei no operacional, eu poderia sair do operacional e ir para o tático e para a gestão, para o estratégico, e ter alguém no operacional trabalhando comigo da mesma forma que eu comecei. Ter mais Philips dentro da estrutura. Ter mais Philips. Exatamente. E aí foi a partir dessa visão que eu falei, vou empreender nessa área porque tem pouca gente, a partir do estudo também que eu havia feito, tem poucas empresas de perícia no Brasil. É um mercado que são poucos peritos também no Brasil. Na época tinha menos de 2.000, hoje ainda tem pouco, menos de 3.000 peritos especialistas em medicina legal e perícia médica no Brasil. Contra especialidades que as top, né, que mais tem especialistas, tem 30, 40, 50 mil especialistas. Né? Pediatria, clínica médica, cirurgia geral. Então tem muitos especialistas. E o processo fica parado quando não tem um perito? O processo fica parado quando não acha perito. Para o processo quando não acha perito ideal. Para o processo. Para o processo. Normalmente até achar. Tá? Normalmente. E tem milhares de processos hoje no Brasil parados por falta de peritos médicos. Você acha que isso acontece pela informação não chegar a essas pessoas? É realmente porque é uma estrutura que ainda não foi ajustada para que tenha esse fluxo maior, assim? Porque, de fato, é uma oportunidade que você viu que isso acaba desencadeando e liberando, né, esses casos. Assim, acelerando a fila, né? Acelerando, exatamente. Né? Mas por que você acha que isso acontece, de fato? Primeiro, currículo da graduação, né, a grade curricular não foi montada para formar peritos judiciais, ela foi montada para atender demandas da saúde, né? Então a grade curricular feita pelo MEC, por isso que eu falo que o MEC tem muito a aprender, é neném. E a grade curricular, então, não monta, não divulga isso, não estimula isso, e os professores de medicina hoje no Brasil não conhecem sobre isso para orientar os seus alunos. Então, eu já tive aluno meu que falava para mim, olha, professora de medicina legal da minha faculdade falava que para ser perita judicial precisava de concurso. É um erro crasso, né? Um erro crasso. É só ler a legislação que você vê que não precisa, né? E é isso. Então é falta de informação mesmo. E falta de informação e de incentivo, obviamente, de inserir essa informação dentro do currículo tradicional ali da medicina. Então, em razão disso, você encontra... tem um gap de mercado, inclusive, de muitos médicos se formando hoje que não possuem o conhecimento de que ele só poderia atravessar a rua e fazer perícia judicial ali em favor da justiça, ganhando muito mais do que ele ganharia dando plantão. Sim. Mudaria totalmente a trajetória, o começo dele. Né? Pois é. E em que momento fez essa virada da prestação de serviço, da execução do serviço, para realmente montar o instituto, definir a metodologia e começar o trabalho de capacitação de todos esses médicos para reduzir essa fila, né, gigante que existe de processos que dependem desse trabalho importante dos médicos? Como é que surgiu isso? Como que foi o início desse surgiu? trabalho? Desde quando eu estava estudando, aí eu comecei a empreender e a fazer perícia sem ter nenhuma especialidade médica. Tá. Mas aí eu fui também correr atrás de me capacitar onde houvesse o conhecimento sobre isso, né? Algum conhecimento já estruturado, alguma metodologia já pelo menos estruturada. E eu comecei a fazer especializações, pós-graduações, etc. nessas áreas. Então fiz de medicina legal, de perícia médica, fiz de medicina do trabalho, que é uma área que também se conversa muito. Afinal, são doenças e acidentes relacionados ao trabalho que muitas vezes eles desembocam lá no judiciário para a gente fazer perícia. E medicina de tráfego também, que no final das contas, aquele exame lá do Detran que vocês fazem é uma perícia. Né? Ele é uma perícia do Detran. Né? Então, fui fazer essas 3 áreas que são associadas à medicina legal. É o que mais sai, né?
Hã? É o que mais sai, né? É o que mais está associado. Exatamente. São as áreas que mais estão associadas à perícia médica hoje. Eu entendo que são essas 3 aí, né? Tá. E me especializei nas 3 e logo comecei a dar aulas, né? Logo fui convidado para dar aulas, né, em instituições de renome hoje no Brasil. Era o professor mais jovem dando aula de perícia médica, né? Era o professor mais Legal. jovem, com acho que 26 anos, 27 anos, já estava dando aula para médicos de 30, 40, 50 anos de formado. Professor, de formado. professor novo falando sobre um assunto novo para eles também, imagina. Um assunto novo para eles, exatamente. Imagina só, eu arrastei minha mãe, inclusive, para fazer perícia. Ela veio depois de 30, 40 anos. Eu falei, opa, peraí, mãe, vamos ganhar mais aqui na perícia. Deixa eu testar a metodologia. E aí deu certo, né? E comecei a ensinar. E paralelo ao ensino, eu já estava tocando uma empresa de perícia. E aí, nesse inteirinho, eu conheci mais metodologias de gestão, de marketing, de vendas, de empreendedorismo, que é uma ciência, né? Não é no achismo, né? Verdade. A gente consegue empreender através da... E é uma ciência, não, as pessoas não... Eu sou do pensamento de que as pessoas não têm sucesso por acaso. Existe uma ciência por trás do sucesso dentro dos empreendimentos e essa ciência é replicável. E aí eu comecei a olhar eu comecei a empreender e dar aulas em instituições tradicionais. Mas eu olhava para o lado e falava, caramba, eu tô mais rico que todos os professores aqui que dão aula há 15 anos. Porque eu era o único chegando de Mercedes e com pouco tempo na perícia e outros professores com mais de 10, 15 anos dando aula lá, não tinham a mesma qualidade porque eles não souberam empreender, não souberam escalar os seus ganhos. Eu falei, opa, pera lá. Acho que eu tenho um conhecimento diferente, que eu consegui muito menos tempo do que todos eles. E como era tradicional, eu não tinha muito espaço para eu inserir uma matéria nova. Claro. Então eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a minha metodologia dentro do que eu acredito, dentro do que eu acho que vai trazer um alto resultado num curto espaço de tempo e vou abrir a minha primeira turma de treinamento e perícia médica. E abri a primeira turma, deu um resultado muito positivo, porque a gente já tinha aluno com várias nomeações, com um faturamento alto, num curtíssimo espaço de tempo, através do conhecimento que eu estruturei, bem estruturadinho, para que ele pudesse começar do zero, conhecimento sobre perícia. Perfeito. E fosse ganhando conhecimento e aplicando simultaneamente ao treinamento e já fosse ter resultado até o final do treinamento. No final das contas, a nossa primeira turma tinha 36 alunos, né? Muitos deles com resultados melhores até que os meus colegas professores. Eu falei, caramba, olha como funcionou muito bem. Eles tiveram um caminho que eu não tive. Eu tive que... Você teve que desbravar ali. Tive que desbravar. E eles tiveram um encurtamento de aprendizado que eu não tive. Sim. Então eu vi que deu certo. E aí, na segunda turma, eu já abri o CNPJ e falei, vou empreender nessa área. Já tinha conhecido marketing digital, né, para aplicar na minha outra empresa de perícias. Na minha outra empresa ainda de perícias, eu já tinha escalado a operação para 15 estados num período de 1 ano. E falei, poxa vida, deu certo aqui. Eu sei captar cliente, sei colocar o cliente para dentro, sei fazer um pós-venda, sei entregar um bom serviço para ele fica satisfeito, fala para outros advogados. Sim. Então, sei fazer um negócio girar. Agora eu vou empreender na educação também, que no final das contas tem uma margem também muito boa. Né? Então, sim, isso e o operacional ele é um pouco mais enxuto, né? Do ponto de vista de entrega de produto, na verdade. O produto ele consegue ser replicável e mais escalável. Eu falei, é isso. Perfeito. Vou seguir por aqui que
eu sei coisas que poucas pessoas do mercado estão sabendo aqui na minha área. Sim. E qual que é o tempo, Felipe? O tempo do início ao fim desse trabalho, né, dessa capacitação dos médicos, e quantos encontros, como é que funciona isso? É online, é presencial? Você começou isso depois da pandemia, então... Isso, foi depois a pandemia acabou, meu arrependimento é não ter começado na pandemia. Nossa, ia ser demais, hein, meu? Mas eu comecei, logo que acabou a pandemia... 2022. Isso, 2022, eu lancei lá a minha primeira turma. Tá. Ainda era informal, né? Então ainda era na minha pessoa física, mas logo abri o CNPJ e esse treinamento ele foi desenhado para ter 3 meses, ele ser consumido em 3 meses, mas o acesso a ele pode ser... Hoje a gente tem acessos vitalícios que a gente dá para o aluno que adquire o acesso vitalício, tem acesso de 1 ano também para ele ver e rever quantas vezes quiser. Mas ele foi desenhado para que o aluno, em 3 meses, ele saia do absoluto zero e atinja um alto faturamento até mesmo antes de terminar os 3 meses. Então a gente já tem aluno que faturou 100 mil antes de terminar o treinamento, tem aluno que faturou 1 milhão depois de ter terminado o primeiro ano após ter terminado o treinamento. Então é uma metodologia validada por mais de 1.300 médicos que passaram... É TPEM que chama? É o TPEM, Treinamento e Perícias Médicas. E primeiro ele começa num pilar teórico, depois ele passa para... e esse pilar teórico ele é exposto a um conhecimento que eu falo que a gente vai construindo conhecimento colocando tijolinho por tijolinho. A gente não coloca o telhado antes de construir as paredes. Né? Então a gente vai construindo... E vai virando a chave dele do assistencialismo para a perícia médica, que é uma chave que ele tem que virar, porque senão na perícia médica a gente não tem paciente, a gente tem periciando ou cliente, né? Então a gente não tem paciente, a gente não está assistindo a saúde da pessoa, a gente está assistindo a justiça. Verdade. Né? Então ele tem que virar essa chave nesse meio do caminho. Outra perspectiva, né? É outra perspectiva. E nesse... e ele passa, então, por um pilar teórico, com ferramentas para ajudar ele no dia a dia. Então, ele é paramentado com ferramentas que encurtam também o aprendizado dele, para que ele aplique no dia a dia. Então, eu dou ferramentas, por exemplo, que não me foram dadas em toda a minha formação, que é simples, uma petição de agendamento de uma perícia. Como que eu agendo uma perícia dentro de um juízo, dentro de um processo? Eu não fazia ideia de como estruturar um papel desse. E ali eu já dou aquele caminho para ele já pronto, ele modela em cima, se ele quiser melhora, ele fica à vontade. Mas ele já começa num nível de excelência já. Não é? E ali, depois do 2º, 3º mês, ele já é exposto a um pilar prático, em que a gente faz correções de casos reais de perícia médica. Que legal. Então a gente distribui os casos para eles fazem na casa deles e apresentam ao vivo. E eu e outros convidados especiais, que são ex-alunos que já têm bastante sucesso também, acabamos corrigindo. TCC aí, né? Tipo isso. Que legal. E a questão da perícia, assim... existe um convite, tem uma fila, posso estar falando qualquer absurdo aqui, é ignorância. Mas a partir do momento que você se dispõe a ser ali um perito, existe essa parte de cadastro, você tem que esperar alguém convocar você, ou você entra com um convite? Como funciona essa estrutura? Você... como perito judicial, você vai lá e como médico, né? Ou como profissional liberal, na verdade, né? Um engenheiro pode fazer isso, um arquiteto também. Mas você vai lá no site da Justiça e se inscreve no tribunal. Ao se inscrever no tribunal, você fica disponível no sistema para qualquer juiz poder te encontrar no cadastro. Só que existem métodos para você acelerar as nomeações. Então, existem estratégias, na verdade. Né? Então, que eu ensino lá dentro do TPEM, mas uma simples é se apresentar presencialmente para o juiz. Né? E tem formas de se apresentar que eu ensino dentro do treinamento que aceleram ali a sua nomeação. E o juiz, a partir do momento que ele precisa de um perito, ele vai lá no
cadastro dos peritos. Se ele já tem um perito de preferência dele, ele vai lá e já indica aquele perito, e o assessor do juiz vai lá e nomeia lá nos autos, falando assim, ó, o perito Camilo está nomeado para esta perícia. Por favor, Camilo, apresente a sua proposta de honorários para esta perícia. Tá. E aí, o Camilo, por exemplo, se ele entender que aquele processo é mais complexo, ele vai lá e faz uma proposta contendo o detalhamento, né, do que ele vai fazer de tarefas dentro daquela perícia, e depois um preço sobre a hora de trabalho dele. Então, quanto mais... Eu adoro perícia mais complexa, porque quanto mais complexo, mais tempo, mais honorários, no final das contas. É verdade. Olha só, cara, que legal. E é isso. E aí depois... E aí você vê perícias cíveis de erro médico que você pode fazer. Então, um recém-formado pode ganhar numa perícia cível de erro médico 5, 10, 15, 20, 30 mil reais numa única perícia. Putz, olha só, cara. Uma perícia... A gente teve aluno que fez perícia de 62 mil reais, tem perícia de 400 mil reais, 480 mil reais. Caramba. Um aluno meu, JP, de Catanduva, ele fez uma assistência técnica num processo multimilionário, em que ele pegou uma porcentagem, não é, daquele processo e quase 500 mil reais. Numa única assistência técnica. Caramba. Uma responsabilidade grande com um trabalho complexo. Exatamente. Foi um caso de um diretor de um alto escalão de uma multinacional que ficou paraplégico num ambiente de trabalho. Nossa senhora, seríssimo. A questão é séria. Aí você projeta com a vida... a vida que ele teria, a produção laboral ali, que ele teria capacidade ali de gerar, de gerar renda. Você projeta com aquilo, você chega numa indenização multimilionária. É verdade. Foi esse caso. Caramba, meu, olha só. Então é isso. É interessante isso, é importante saber, porque para mim chega uma informação totalmente nova. Imagino para algumas pessoas que vão ouvir aqui. Sim, pra gente que não tá no dia a dia exatamente desse business, né, gera muita curiosidade. É né? legal, não, principalmente eu gosto da informação de que não é tão difícil, não tem complexidade nenhuma para você entrar. Né? É basicamente o conhecimento mesmo. É você ir atrás, tal, exercer. Pô, achei sensacional. E aí eu queria te perguntar também se existe algum formato que mais se repete, assim, algum caso que se repete mais, geralmente dentro dessas perícias, assim, tem algum padrão que você, geralmente só aparece esse tipo de caso, esses complexos são mais difíceis, mas é bom ficar de olho. Tem algum que você, dentro, né, dessa metodologia, você vai indicando, fala, gente, isso aqui pode acontecer, é o que mais acontece, então se preparem para esse tipo, pode acontecer isso aqui também, aparece de vez em quando. Como é que é essa formatação? Perfeito. A gente fornece, dentro do meu treinamento, eu forneço para os alunos uma bibliografia extensa, né? Então são mais de 300 arquivos em que ele já tem uma biblioteca para fundamentar os laudos deles, com aqueles casos mais comuns que mais aparecem. Né? Então, as perícias previdenciárias que são contra o INSS. O INSS é o maior réu do Brasil hoje. Né? Então, ele sofre processos no Brasil inteiro e é isso. Todo momento. Todo momento. Né? Então... nessas perícias previdenciárias, o que mais afasta do trabalho, o que mais gera incapacidade, que tem potencial de gerar incapacidade laboral, em primeiro lugar hoje no Brasil, são queixas osteomusculares, né? Então são queixas que afastam em razão de quebrou perna, tendinites, bursites, e tudo isso desemboca lá depois lá dentro das perícias previdenciárias. Então o top 1 hoje são queixas osteomusculares dentro das previdenciárias. Depois vem as psiquiátricas, né? Depois vem outras mais gerais. Mas as top também, Felipe. Oi? Estresse, ansiedade, burnout. Imagino que tenha aumentado depois da pandemia, né? Sim, também. Aumentou muito as queixas psiquiátricas, principalmente. Imagino. Né? Questão de burnout, toda essa questão entra também, né? Entra também. E nesses... então, quando você fala de perícias previdenciárias e trabalhistas também, né? As top queixas são ortopédicas e psiquiátricas. E também depois vem outras, né? De clínica médica, etc. Né? Mas essas são as principais. Estão à frente. Nas cíveis de erro médico,
O que você imagina, né? O que você acha que tem mais esse erro médico, Tripode? Cara, eu não faço ideia, cara. Eu tô tão imersivo nesse mundo que eu tô tentando entender, assim, porque realmente eu paro pra pensar a questão psicológica, né, depois. Agora, de erro médico, cara. Erro médico. O que você acha que Eu li mais tem uma erro hoje. médico? Eu li uma hoje que a pessoa entrou para fazer para tirar, acho que um problema de hemorroida e acho que tiraram a vesícula. Olha só. Hoje, eu li Caramba, hoje. hein? Acho que Caramba. estava até no Globo.com. Que Ô, erro. louco. Foi um erro nesse nível, né? A pessoa entrou com uma questão de hemorroida e saiu sem fez uma Isso, cirurgia. olha só, cara, que absurdo. Incrível, né? Olha só. É. Olha só. Tem Também Perigoso. tem também a questão de a pessoa entra para fazer algo na perna esquerda e a direita Tira que é a direita. É exatamente. É. Isso não é... no braço Isso esquerdo tem e muito. no braço direito. Isso e não é só no Brasil. não, Imagina mas- prescrição de alguma coisa, um erro. Prescrição, em várias coisas, né? Mas só para você ter uma noção hoje do tamanho do erro médico hoje no Brasil, né? Nós estamos em segundo lugar no mundo em número de processos por suposto erro médico, né? Eu falo suposto porque só é erro médico depois que o juiz vai lá e decide que foi um erro médico mesmo. É ele que configura o erro médico. Mas hoje nós estamos somente atrás dos Estados Unidos em erros médicos, né? Em suposto erro médico, em ações de suposto erro médico. Então, você imagina que com a quantidade de médicos que estão entrando no mercado de trabalho hoje no Brasil, hoje a gente tem... Abriu-se mais faculdades nos últimos 15 anos do que nos outros 100 anos. Interessante isso, né? 100 anos, imagina só, 100 anos de Brasil, abriu-se menos faculdades do que nos últimos 15 anos. Caramba. Certo? Nos últimos 15 anos. A gente tem hoje no Brasil quase 400 faculdades de medicina. Há 15 anos a gente tinha menos da metade. Olha. Menos da metade. Então, qual que é o sintoma hoje que a população ela vai trazer? É uma formação do médico duvidosa, não tem docente suficiente para ensinar uma boa medicina bem ensinada também nas faculdades, porque não se preocupou com a formação também ostensiva conforme foram abrindo as faculdades. Não, preocupou-se em abrir vagas de volume de vagas de faculdades de medicina. O resultado disso, hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente 600 mil médicos no Brasil. O dobro de 10 anos atrás. Tínhamos mais ou menos ali 280 mil médicos. E nos próximos 10 anos... Vai aumentar ainda mais. Vai aumentar. A gente tem 50 mil médicos entrando no mercado de trabalho por ano, aproximadamente, o que vai fazer com que a gente dobre de número de médicos nos próximos 10 anos. Ou seja, pode ser que nos próximos 10 a 15 anos a gente ocupe o primeiro lugar em ações de suposto erro médico no Brasil. Olha só. E qual que é o top do suposto? Do suposto erro médico, Estados Unidos. Estados Unidos, porque judicializa muito, né? É um povo que judicializa bastante lá. E lá você tem indenizações gordas, né? Imagino. Indenizações gordas. Muito E legal. aqui no Brasil, o top do erro médico, dentro do erro médico, hoje no Brasil é a ginecologia e obstetrícia. Né? São áreas cirúrgicas em geral. Né? Os tops, né, são áreas cirúrgicas. Então, ginecologia e obstetrícia, em primeiro lugar. Ortopedia e traumatologia, no segundo lugar. Em terceiro lugar, cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia plástica. Todo mundo acha que a cirurgia plástica é o primeiro, né? Uhum. É porque talvez o que mais aparece na mídia, né? É o que mais bomba, viraliza, né? É o que mais viraliza. Teve né? um recente, inclusive, né? Teve. Eu não vou saber o nome certo agora, mas é um procedimento estético de peeling. Eu vi isso. também essa matéria. E aí deu o que falar, saiu no Fantástico, enfim. Não era médica, né? Era médica também. A moça não era. Pois não era médica, e mas aí tinha... começa, né, toda a discussão, enfim. Mas imagina só que em primeiro lugar está a ginecologia e obstetrícia. Olha só, cara. Né? Eu tenho a minha teoria, né? De que é porque a gente envolve muitas expectativas, né? E também envolve duas vidas. Mas imagina só, a pessoa
ela carrega lá o filho, né? A mulher carrega o filho por 9 meses, uma baita expectativa que tem para o nascimento dessa criança. E ao nascer, podem ocorrer várias coisas, né? Vários problemas. Sim. E às vezes a comunicação dessas possibilidades, desses problemas, não chegou para ela que poderiam ocorrer. Né? Ou até chegou, mas ela não quer aceitar. Claro. Né? Também tem isso. Também tem isso, né? Porque a expectativa é alta, dos pais também é muito alta. Então, você imagina só que está envolvendo a saúde da mãe, a saúde da criança. Né? Então, são duas, é uma expectativa dobrada aí, né, que podem ocorrer coisas durante todo esse caminho. E dentro desse caminho, eu vejo que existe uma grande probabilidade de ocorrerem desvios da boa técnica também, né, inobservâncias de conduta médica adequada. Então, no final das contas, isso respinga no judiciário querendo uma indenização. Então, talvez por isso seja aí o primeiro lugar. Né? E em segundo lugar, ortopedia e traumatologia, que também envolve muitos procedimentos cirúrgicos, né? E depois cirurgias em geral. Né? Pô, então, esses são os tops. Não, muito bom. Felipe, pô, queria te agradecer. Infelizmente, a gente já chegando no nosso tempo final aqui do... Olha só, passou rápido, hein? Passou muito rápido, né? E o assunto é bom. Pô, pra mim foi literalmente uma aula, né? Então, pô, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. O Além do Cast está com portas abertas, então sempre que você precisar voltar, fique à vontade para falar de qualquer coisa. Com certeza. Sempre futebol, convidar, estarei aqui. Vamos falar, tá? De futebol, vamos falar. Legal. Mas pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem nos acompanha. Né? Falar do Instituto. Enfim, fique à vontade para dar dicas, conselhos para quem está chegando, para quem está se formando. Então, fique à vontade. Esse espaço é seu e muito obrigado mais uma vez. Né? Obrigado. Eu que agradeço o convite, Tripod, Camilo, eu que agradeço. Sempre convidar, estarei aqui disponível aqui para a gente conversar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E quero deixar a mensagem aí para a audiência, não é? Então, quero deixar uma mensagem para todos aí que estão nos assistindo. Primeiro, se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, fica à vontade lá para me seguir lá no Instagram, @Dr. Felipe Hurtado, né? Então, estou sempre presente lá nas redes, falando desaforos para plantonistas, né? E trazendo os plantonistas para uma vida melhor, né? E transformando vidas através da perícia médica, que é a nossa missão dentro do nosso instituto. Sou CEO lá do Instituto Felipe Hurtado, empresa que a gente tem o orgulho aí que eu tenho orgulho de encabeçar, né, como CEO, e ajudar os médicos a transformarem suas vidas através da perícia médica, tendo mais qualidade de vida, mais tempo com a família, melhor remuneração. Então, a perícia médica, ela transformou a minha vida de fato. Se não fosse a perícia médica, eu estaria lá na UPA ainda, talvez, né? Atendendo lá. E tá tudo bem estar na UPA, eu só queria ter uma mais tranquilidade, mais qualidade de vida mesmo. Então, para quem quer evoluir na carreira, a perícia médica pode sim ser uma oportunidade, né? Uma grande oportunidade de ascensão de carreira, aceleração de carreira, e também existe muita oportunidade de empreender. Mas só vai conseguir resultado quem age nesse meio do caminho, não fica procrastinando. Então a mensagem que eu quero deixar final a mensagem final que eu quero deixar é de que você precisa sempre executar, e execute logo que você aprende. Aprenda e executa. É isso, mão na massa. Né? É isso. Mão na massa. Tá Falei pra você que ia ser bom? Não, com certeza. Sempre é bom, né? Nunca é ruim. Pô, Camilo, obrigado também mais uma vez. Uma parceria incrível. É um prazer. Agradecer você que ficou até o final, né? Você que nos assistiu ou nos ouviu. Muito obrigado mais uma vez. E nos vemos num próximo episódio, beleza? Então, mais uma vez, curta, comente, compartilhe o vídeo e nos vemos num próximo episódio. É isso aí. Um forte abraço, pessoal, e até mais. Falou. Valeu. Tchau. Tchau.